para, em rápidas pinceladas, lembrar um dos cientistas mais brilhantes que nosso país já produziu. Esta mente privilegiada leva o nome simples de José Reis, que foi médico, cientista, pesquisador, professor, homem público, jornalista, tradutor, poeta e escritor. Apenas a leitura do seu currículo, elaborado por ele mesmo de forma até modesta, a pedido da família, para inserção no chamado Livro dos Reis, levaria o tempo inteiro de 2 longas palestras, e talvez não abrangesse todas as suas realizações. Nascido no Rio de Janeiro em 1907, José Reis formou-se em medicina em 1930. Em seguida, cursou o Instituto Oswaldo Cruz, ainda no Rio, especializando-se em microbiologia, histologia e patologia. Por ter sido classificado em primeiro lugar, foi convidado para trabalhar no Instituto Biológico de São Paulo como bacteriologista, onde alcançou o cargo de diretor. Como convidado, estagiou no Instituto Rockefeller em 1935 e 1936, trabalhando em pesquisas no campo dos vírus, convivendo com vários cientistas famosos, entre eles Albert Sabin. De volta ao Instituto Biológico, desenvolveu a seção de vírus e a divisão de ensino e documentação, e intercalou períodos em que foi chamado para participar de diversas comissões, quando reorganizou a Secretaria de Agricultura de São Paulo, organizou o Instituto Oceanográfico e participou do projeto da criação da Fundação de Amparo à Pesquisa. Foi também chamado pelo, à época, interventor Fernando Costa, que seria o mesmo que governador, para assumir o cargo de diretor-geral do Departamento do Serviço Público de São Paulo, equivalente à Secretaria da Saúde. Foi ainda nomeado pelo interventor Macedo Soares professor catedrático de Ciência e Administração da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, hoje é a FEA, Faculdade de Economia e Administração, cujo projeto ele ajudou a organizar. Foi também nomeado diretor desta faculdade, bem como professor na Universidade Mackenzie. Em 1947, iniciou um trabalho de divulgação científica no jornal Folha de São Paulo, publicando a coluna No Mundo da Ciência e, posteriormente, a coluna Periscópio, que manteve até 2002. Em 1962, o jornal o convidou para diretor de redação, sendo ele o autor dos editoriais, cargo que exerceu até 1967. O trabalho pioneiro de divulgação científica levou José Reis a receber vários prêmios. Em 1962, o Prêmio Governador do Estado de São Paulo de Jornalismo Científico. Em 1964, o John R. Reitenberg, conferido pela primeira vez pela Sociedade Interamericana de Imprensa. Em 1975, recebeu o Prêmio Kalinga da Unesco. José Reis foi vice-presidente do IBEC, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, e também do FUNBEC, Fundação Brasileira para o Ensino da Ciência. Mas talvez um dos feitos mais importantes, dos seus feitos mais importantes, tenha ocorrido em 1948, quando, juntamente com um grupo de cientistas e amigos da ciência, tomou a iniciativa de criar a famosa SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, onde foi o primeiro secretário e dirigiu a revista Ciência e Cultura.
Em 1958, fundou com 2 sócios a editora Ibrasa para a publicação de livros científicos e culturais. Apresentou trabalhos em Genebra sobre ciência e tecnologia. Em São Paulo, foi conselheiro do Instituto de Física Teórica, da Comissão de Incentivo do Instituto Roberto Simonsen, da Comissão Municipal de Cultura, do Instituto de Gastroenterologia, da Faculdade Sede Sapientiae e da Fundação Carlos Chagas. Também fez parte do Conselho da Universidade Federal de São Carlos. Em 2001, José Reis foi eleito presidente de honra da recém-fundada Associação Brasileira de Divulgação Científica, ABRADIC. Seus trabalhos científicos foram de tal envergadura que não caberiam nesta breve exposição. Dedicou-se sistematicamente ao estudo das doenças das aves, identificando as doenças existentes no Brasil. Algumas delas, como a mortífera cólera, apresentavam caracteres distintos dos dominantes em países de agricultura já desenvolvida. Nesse sentido, estudou a pulorose, o tifo, o epitelioma contagioso, a laringotraqueite, a coriza, a aspergilose pulmonar, a espiroquetose, doenças de nutrição como a osteoporose e o raquitismo, doenças complexas como as leucoses e o seu complexo, aqui também pertence a osteoporose, descobrindo ainda doenças novas, como a artropiose e a aspergilose ocular. Eu estou patinando um pouquinho nesses termos. Que foi denominada doença de Reis, em homenagem à descoberta dele. Esse rico material reunido originou o seu tratado de ornitopatologia, recebido em todo o mundo com enorme entusiasmo, por ser a fonte mais completa de informações já existentes sobre o assunto. José Reis é considerado o pai da ornitopatologia brasileira. Mas José Reis possuía ainda outra vertente. Foi tradutor, poeta e escritor. Alguns dos seus textos, ainda nos idos de 1949, já mostravam sua crítica e ironia em relação à burocracia e ao tratamento dado aos cientistas no Brasil, tendo criado várias histórias sobre um país fictício, intitulado de Labúmbia. Traduziu para o português 92 quadras entre as 110 escritas pelo poeta persa Omar Khayyam, denominando-as de Meu Rubaiyat. Traduziu também para o português seus poetas preferidos, Rainer Maria Rilke, nascido em Praga, considerado como um dos mais importantes poetas modernos da literatura em língua alemã, e Friedrich Novalis, poeta do romantismo alemão. Sua poesia e prosa podem ser encontradas no livro José Reis, Ciência, Poesia e Outros Caminhos. É este livro aqui, que foi publicado pela Cátedra Unesco, Núcleo José Reis de Divulgação Científica, da ECA USP. Um núcleo criado pela USP, especialmente em sua homenagem. José Reis faleceu em maio de 2002. Escolhi sua figura como exemplo de ciência e genialidade do homem brasileiro, pois me orgulho de, quando menino, ter sido seu vizinho na década de 40 e começo dos anos 50. Nas minhas lembranças, permanecem a carinhosa hospitalidade de que sempre fui merecedor em sua casa, o seu eterno bom humor, a imagem inesquecível que nós, meninos da vizinhança, víamos da rua. Ele, sentado frente à mesa de trabalho, na imensa biblioteca particular que possuía, e, lamentavelmente, ele
E também um livro com que ele me presenteou, um trabalho ilustrado por ele falando sobre formigas, e que eu lamentavelmente eu perdi em uma das minhas mudanças. Lembro-me também das aulas que dele recebi para corrigir minha horrível dicção da letra R, um resquício do idioma alemão que eu herdara dos meus pais. Aulas que naquele ano me tornaram campeão de leitura na classe de 48 alunos do Colégio Bandeirantes. Termino citando a bela poesia Ciência, de José Reis, que consta aqui na contracapa do seu livro, Ciência, Poesia e Outros Caminhos. A ciência me ensinou não existirem os fantasmas que eu, em menino, temia no escuro e que afastava assobiando. Ela mesmo, porém, outros fantasmas pôs na minha vida, e é pena que esqueci o meu jeito menino de assobiar. Muito obrigado.